Pode ser assim mesmo. Amados, bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, né? Eu sou o pastor Gessildo, sou de Santo Antônio de Pádua, sou conterrâneo da Áquila, nossa querida irmã, pastoreio já há 15 anos, ou quase 15 anos, a Igreja Batista Boamente. Sou esposo da Marília, essa linda mulher que ministrou o Senhor aqui, na verdade, a mulher mais linda do mundo. Se você perguntar, pastor, por que ela é tão bonita? De quem ela puxou essa beleza? É da nossa irmã Vanderleia, né? Ela é sobrinha da Vanderleia e do Davi. Na verdade, o Davi é irmão do meu sogro, mas graças a Deus ela não parece com ele. Amados, nós estamos assim, muito felizes de estarmos aqui nessa manhã com a amada igreja, num momento especial, no mês da família. O tema aqui que nos foi passado, Deus na família. E dentro desse tema, nós pensamos 2 subtemas para ministrar o coração da igreja. E nessa manhã nós estaremos falando acerca, ou nosso tema será, servindo a Deus e cuidando da sua família. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, em Josué capítulo 24, nós estaremos lendo somente o verso de número 15, Josué 24, 15. Gostaria também de pedir àqueles irmãos que encontrarem a referência e assim puderem, se coloquem de pé para nós fazermos a leitura das Escrituras. Josué capítulo 24, verso de número 15. Sabe, amados, se eu te perguntasse nessa manhã, qual o seu maior patrimônio, ou qual a coisa mais importante que você possui? Bens, diplomas, sucesso profissional? Na verdade, todas essas coisas são relevantes, mas nenhuma delas representa aquilo que de mais precioso Deus nos deu. Porém, quando nós olhamos para esse texto, Josué nos ensina a resposta de Deus para essa pergunta. Leamos o texto. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, e escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir todos juntos esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Vamos lá no 3. 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podei-vos assentar, amados. Amados, eu vou pedir o dom dessa Bíblia aqui para pegá-lo. Questão de espaço logístico aqui. Amados, esse texto, ele é fruto de um momento muito peculiar da história de Israel, da história da vida do ministério de Josué também, como homem de Deus, como líder do povo. Josué, nesse momento aqui, ele já tinha sucesso, fama, bens, prestígios, mas nenhuma dessas conquistas pessoais, ou até mesmo como líder do povo do Senhor, fez diminuir em seu coração o intuito de consagrar não só a sua família, mas bem como todas as famílias de Israel ao Senhor. Então, quando ele sentia que os seus dias na terra estavam próximos ao fim, ele então reúne todo o povo do Senhor, todas as famílias de Israel, lembra eles todos os feitos que o Senhor havia feito para aquela nação, tudo aquilo que o Senhor havia, ou em tudo aquilo que o Senhor havia abençoado Israel. E ao encerrar o seu discurso, ele lembra, olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam ter a postura de seguirem somente ao Senhor e de uma maneira fiel. Ele fez isso primeiro porque ele entende que nenhum outro sucesso na vida vai compensar um lar fracassado, mas também porque ele entendia que se as famílias de Israel ficassem firmes,
permanecessem no Senhor e em obediência à sua palavra, a nação seguiria vitoriosa, seguiria sendo abençoada. E a melhor forma de você construir uma nação forte e vencedora, é com famílias consagradas e obedientes ao Senhor nosso Deus. Então, Josué, ele entendia a importância que a sua família tinha. Ele entendia a importância que cada família do povo tinha. E nós hoje precisamos também entender que de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, o nosso maior patrimônio é a nossa família. Eu me lembro, eu casei em 2016, alguns meses após o nosso casamento, teve o aniversário do Ministério de Coreografia, lá da Igreja Batista Boa Mente. E foi uma grande festa ao Senhor, e quando nós fomos preparar toda a programação, eu dei liberdade às líderes do ministério, para que escolhessem um pregador, porque era uma data especial. Elas falaram: pastor, nós já escolhemos um pregador que nós gostamos muito, alguém muito especial para nós, para o ministério, para as nossas vidas e para a igreja. Eu falei: quem? É o Senhor mesmo, pastor. Falei: amém. Me senti muito honrado. Mas chegando no dia do evento, no domingo à noite, algumas horas antes, a minha esposa começou a passar mal, ter falta de ar. E quando faltavam alguns minutos para começar o culto, eu vi que ela estava piorando. Eu falei: Marília, vamos lá no hospital. Ela falou: Gessildo, mas está quase na hora de começar o culto. Eu sei. Mas se a gente for, provavelmente não vai voltar a tempo. Eu falei: eu também sei. Mas então, eu falei: olha, então nós vamos, porque mais importante do que estar aqui é cuidar do meu maior patrimônio, que é a nossa família, que é você, meu amor. Então, chamei o vice-moderador e falei assim: olha, você começa o culto que eu vou levar a Marília lá no hospital. Ele falou assim: pastor, mas até na hora da pregação, o senhor chega? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, não fica ansioso. Pode ter certeza que eu não vou chegar, muito provavelmente. E aí? Falei: você prega. Tá, pastor, vai lá. E nós fomos. Eu voltei ainda, ele estava começando a mensagem, ele encerrou, me passou. E ali eu expliquei a igreja. E a igreja entendeu. E após o culto, eles me falaram: pastor, que bom que o senhor cuidou da Marília. Porque quando o senhor saiu para levá-la ao médico, alguns irmãos falaram: temos orgulho do nosso pastor, porque ele ensina que a família é o que é de mais importante, ele está cuidando da esposa dele. Então nós precisamos entender que não há nada que nós tenhamos nessa vida que seja tão importante quanto a nossa família. E nós precisamos nos lembrar disso a todo tempo. Amém? Isso diariamente. Principalmente quando alguém da nossa família nos aborrece. Porque às vezes no dia a dia é preciso que nós tenhamos muita paciência uns com os outros. E nisso também eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Uma vez eu estava preparando uma palestra acerca de famílias, e ela já estava deitada. Eu fui até o quarto, falei: amor, fala a verdade, você tem paciência comigo, né? Falou: tenho. Você poderia dar um exemplozinho para mim colocar na palestra? Ela estava deitada, chegou a levantar, acendeu a luz, se ajeitou. Falou: não, pois não, amor, senta aí e anota. Falei: vai lá, fala uma. Ela falou: olha, os copos. Eu falei: que copos? Falei: ó, quando você está vendo o jogo. Amor, tem café? Eu falo: tem. Está na garrafa. Tá. Amor, se algum dia você vier aqui pela sala, você traz um cafezinho para mim? Eu levo. Aí depois você está lá vendo o jogo. Amor, você traz água? Depois vem o suco. Falei: amor, você fica zangada? Ela falou: não. Pior do que isso, é só no intervalo, quando você levanta, esquece dos copos e acerta ali o pontapé. Falei assim: ó, tá bom, irmã, muito obrigado pela cooperação. Ela falou: não, tem mais. Eu falei: não, eu preciso de um exemplo. Aí ela ainda seguiu, falou assim: olha, tem o Xbox quando você está lá jogando, e eu estou falando com você, e você está, aham. Amor, mas eu estou entendendo tudo, tanto que você pergunta: o que eu te falei? Eu paro e repito.
Ela falou, não, mas aí você tem que olhar para mim, né? Quando a sua esposa for falar, olhe para ela. E também tem, eu falei, não precisa. Ela falou, não, mas eu vou te dar mais subsídio aí para a mensagem. Tem também os vasos lindos que eu compro para plantar minhas flores, que ela vai para a casa da mãe dela, lá no Bufão, traz várias flores bonitas, né? Aí quando chega aqui, quando eu penso que não, chego do trabalho, você já plantou pimenta em tudo. E sem falar quando eu peço para arrumar alguma coisa, e acho que está bagunça, mas eu falo assim, a minha bagunça é organizada. Então, amados, na família, nós precisamos ter sempre paciência, amor e carinho uns com os outros. Não basta somente nós entendermos a importância da minha ou da sua família. Precisamos demonstrar isso diariamente, através de palavras, ações e atitudes. Precisamos demonstrar o grande valor que a nossa família tem para nós. E como podemos fazer isso? Nós separamos aqui pelo menos 3 atitudes que nós precisamos praticar, para que possamos sempre estar abençoando e cuidando da nossa família. A primeira delas, colabore para que a sua família seja consagrada ao Senhor. Ninguém pode dar a outro aquilo que não tem. Então nós precisamos, através do nosso testemunho em casa, mostrar aos nossos familiares, sobretudo aqueles que ainda não são cristãos, o nosso compromisso com Deus. Nós precisamos ser, para as pessoas que amamos, exemplo e também inspiração para que ele se achegue a Cristo. Tem um amigo meu, muito querido, ele não é minha ovelha. Ele sempre pedia para me orar pelo filho. Pastor, eu não sei porquê, mas o cidadão não quer ir para a igreja. Eu prego, eu oro por ele, mas não tem jeito. Aí um belo dia, uma bela manhã, eu fui deixar o meu carro na revisão, lembrei desse amigo que era perto, e ele tem uma oficina em frente à casa dele, falei, vou passar por lá. Ele já estava acordado, já estava aberto, ele mora nos fundos, e o filho dele, o outro filho falou, entra, vai lá tomar um café, pessoal, tudo lá. Eu cheguei, e ele estava conversando com o filho. E eu reconhecia a voz dele, mas eu não reconhecia as palavras. O nome mais bonitinho que ele chamou o rapaz era de tralha. As outras coisas são impossíveis de serem repetidas por um cristão, pastor Marci. E eu fui chegando, e ele estava falando, cheguei assim do lado do ombro dele, oi. Ele pensou que era um cliente, espera aí que eu já vou atender. Pastor, o senhor está aqui? Falei, estou. Ô pastor, todo sem graça, cabeça baixa, como é que o senhor está? Falei, eu estou bem. A dificuldade que eu estou tendo, que eu estou com um problema muito grave no ouvido. Ué, pastor, o que foi? Falei, não, quando eu cheguei aqui, eu estava ouvindo você falar, mas eu ouvi tudo errado. Eu tenho certeza que eu não estou bem de audição. Porque essas palavras que eu ouvi, elas jamais sairiam da sua boca. E pergunta assim, por quê, pastor? Ele, por quê? Porque você é um cristão. E você quer ganhar o seu filho? Continue orando e pregando. Mas, acima de tudo, através do convívio, seja exemplo, seja inspiração. Tem familiares nossos que não são cristãos. Nós lemos a Bíblia, amém, irmãos? Mas aquele que não é cristão, às vezes ele pode até ler a Bíblia ou não, mas a verdade é que ele sempre vai ler a minha ou a sua vida. Um exemplo interessante é em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 10, depois você pode olhar melhor esse texto, conta a história de Eliseu. Uma mulher procura o seu marido, a mulher de Sunem, e fala assim, olha, esse senhor que vem aqui em casa, ele é um grande homem de Deus, vamos no terraço fazer um quarto, uma dependência ali, para que ele esteja ficando bem confortável quando vier até nós, que é muito legal tê-lo conosco. Ou seja, Eliseu, ele ganhou a confiança e o carinho daquela família pelo convívio, a sua conduta. E nós também, no nosso lar, na nossa casa, precisamos ter
essa mesma conduta. Precisamos ser exemplo e inspiração para a nossa família. Eu acho interessante a história do meu pai. Hoje ele é um servo de Deus, ele voltou para o Senhor. Na verdade, eu acho que meu pai se converteu alguns anos atrás, porque na época que ele foi batizado, na PIB de Pádua, eu costumo dizer que ele se batizou só para o nosso saudoso pastor Samuel aceitar fazer o casamento dele com a mamãe. Mas quando eu estava na adolescência, eu então me afastei dos caminhos do Senhor e comecei a beber. E meu pai sempre me dava bons conselhos. Não beba, bebida alcoólica não é legal, faz mal à saúde, pode causar dependência. Os conselhos dele, nota 10, conselhos maravilhosos. Mas eu comecei a beber e não parei mais, até que voltei para os braços do Senhor. Mas pastor, seu pai te aconselhava tão bem, mas só que tinha um problema, o meu pai bebia. E quando você dá um bom conselho para os seus filhos, para a sua família, e dá um mau exemplo, o que acontece? O mau exemplo apaga o bom conselho. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha uma adega lá em casa, uma coleção de vinhos. Uns ele ganhava, outros ele comprava. E de vez em quando eu pegava um escondido. Até que um dia ele me pegou descendo a rua com um vinho. Ele me chamou a atenção fortemente e me avisou: olha, você vai me prometer, você nunca mais pega nenhuma garrafa lá. Prometo, pai. E na verdade eu não peguei, que aquela era a última. Mas eu continuei até ter o encontro com Cristo. Então nós precisamos sim ser o bom exemplo e a inspiração que a nossa família precisa. Outra atitude também que nós podemos tomar como servos de Deus para cuidarmos da nossa família é sermos carinhosos e gentis com a nossa família. Você precisa ser carinhoso e também ser gentil com a sua família. Pelo menos de 3 formas. Primeiramente, no falar. Como cristão, amados, eu tento ser agradável com todas as pessoas. Nós precisamos ser agradáveis. Mas, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, eu procuro sempre ser mais agradável ainda. Às vezes a minha esposa até fala: amor, não chama de bebê perto dos outros. Eu falo: não, amor, escapuliu, já era, né? Estou contando aqui para vocês em segredo, né? Mas nós precisamos ser assim. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, tem 73 anos, né? Esse mês nós fomos, pastor Marci, para o retiro de pastores em Rio Bonito. Foram 3 pastores comigo. Um deles, né, pastor Jeová Poubel, grande amigo meu, deixou o carro lá na casa da minha mãe, e na volta eu passei lá com ele para buscar o carro. Aí ela não me via, acho que desde domingo, desde segunda, quando nós guardamos o carro dele lá, na sexta-feira, na hora do almoço. Ela chegou na cama e viu assim: ah, meu filhinho, você está bem? Estou, porque eu não estava passando bem de saúde. Ai, que bom, saudade do meu gordinho. Aí ela vem e fica apertando assim, né? Saudade do meu gordinho fofinho. Aí quando ela olhou, estava o pastor Jeová. Ih, pastor, o senhor está aí? Ela: não, irmã, eu achei legal. E eu aprendi isso com ela. Devemos ser carinhosos, no falar com todas as pessoas, mas principalmente com a nossa família. Se você estiver perto do seu esposo ou da sua esposa, e ele não tem sido carinhoso no falar, o que você vai fazer? Você não faz nada. Em casa você lembra ele, né? Está vendo o que o pastor falou? Então, amados, porque tem pessoas, aqui não tem ninguém assim não, isso acontece mais em Pádua, né? Lá na região da minha igreja, aqui não acontece. Mas tem pessoas que são muito simpáticas no falar e agradáveis com as pessoas de fora. Mas em casa, como esse amigo meu que eu dei o exemplo, ele é totalmente mal educado e deselegante com a família. Aí depois, assim como esse amigo meu, não entende porque estava perdendo o filho para as drogas, ou perdendo para os vícios, para o pecado, ou então para
a depressão. E aqui, eu gostaria de falar não só como pastor, mas como psicanalista. Muitos dos casos de depressão que nós tratamos seriam, assim, muito, pelo menos na sua maioria, evitados se a pessoa tivesse atenção e fosse tratada com carinho no próprio lar. Então, primeira coisa, ou primeira forma de ser gentil, no falar. Também procure, através de atitudes, valorizar a sua família, valorizar os seus familiares. Valorize, às vezes, procurando ajudar, às vezes até se sacrificando para estar juntos. Eu lembro quando eu namorava a Marília, ela é lá de Guarani, né? Também conhecido como Bufão, né? É vizinha do Davi lá. Os pais dela são vizinhos do Davi. O meu sogro ainda mora lá no meu sítio, né? Mas ninguém conta para ele que o sítio que eu falei que era meu, não. Pior que a minha sogra vai ver na internet, né, Davi? E o dia de namorar, oficial era qual? Segunda-feira, é dia de pastor namorar. Dia de segunda-feira, se tivesse o que for. Alguns pastores me ligavam, vai ter reunião da ordem. Falou que Deus abençoe, estarei orando por vocês. Mas eu não vou. Você vai para onde? Vou namorar. Teve um pastor que uma vez me chamou para pregar no aniversário da igreja dele. Aí eu não pude ir por algum outro motivo no domingo. Aí como o aniversário caiu na segunda, ele falou, Gessildo, já avisei, o aniversário vai ser na segunda e você vai pregar. Eu falei, segunda eu não posso. Por quê? Eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um compromisso com a minha futura família, que é a Marília. Ele falou, mas você nem casou ainda. Eu falei, por isso mesmo. Eu tenho que tratar bem desde agora, antes que ela desista. Então, segunda-feira, ia lá, de todo jeito. Teve uma vez que choveu muito. E quem conhece lá a região lá do Guarani, para ir para a casa do meu sogro, tem 2 caminhos. Tem um mais longe um pouco na beira-rio, e tem um por uma serrinha. O certo era até pela beira-rio, que era mais demorado. Mas a saudade era tanta, eu vou pela serrinha. E eu tinha um golzinho meio lento, que ainda era no GNV. Ele subiu bem, dançando para lá e para cá. Na hora de descer, aquela história aqui para baixo, todo santo ajuda, é mentira. Ele foi patinando, dançando e enfiou lá no barranco. Eu tentei sair pela porta do carona, tentei ir a pé, até a pé estava difícil. O tênis não dava aderência. Eu abri a porta do carro escorando para não cair, joguei o tênis lá, dobrei a calça até aqui, peguei a sombrinha. Isso já era lá umas 7h30, 8 horas da noite. O meu sogro e a minha sogra já estavam preparando para dormir, achavam que eu não ia. De repente, vem chegando alguém, quem está ali? Ela olha, eu cheguei, sogrinha. Né? Ela já estava até preparada para dormir. Mas eu estava lá, não faltava por nada. E a Marília olhou assim, amor, eu estava triste, achei que você não vinha. Falei, mas eis-me aqui. Uma outra vez, eu estava indo, atropelei um caminhão. Aí, a minha irmã, antes de eu ligar, ficou sabendo, alguém avisou que eu tinha me envolvido no acidente. Ela falou, olha, meu irmão, vem cá, você está bem, eu vou te levar para casa. Eu falei, não, a gente vai ali para a oficina, que eu vou deixar o meu carro e vou te deixar em casa, porque eu vou. Hoje é segunda-feira, eu tenho um compromisso inadiável, né? Aí eu ia no carro da minha irmã até o meu ficar pronto. Teve um dia que a minha irmã precisou viajar, não pôde emprestar o carro. Mas meu pai tinha uma 50, com cano estourado, né? Ela dava no máximo 50 por hora, mas fazia barulho de uma Kawasaki 1000. Eu peguei ela, cheguei lá. Eu sou um pouco alto, o meu joelho ficava quase barrando no guidão. Você tinha que sentar lá atrás. Mas eu não deixava, por quê? Porque ela era e é para mim a pessoa mais importante da minha vida. E quem ama, preza por estar junto. Amém? Então, mesmo que às vezes, devido à nossa vida corrida no século XXI, tenha que ser feito algum sacrifício, mas procure sempre dar tempo, ter tempo para a sua família. Outro hábito interessante para você valorizar a sua família, sobretudo os maridos, para valorizarem a esposa. Agora a esposa que estiver do lado do marido, discretamente faz assim, é o hábito de dar presente. É muito bacana. Tem alguns homens que só conhecem esse hábito no namoro, não é verdade?
quando está namorando, dá presente sem precisar acontecer nada, mesmo sem ser assim, uma data especial. Mas quando casa, esquece. Se esquece disso. Eu me lembro quando a gente estava namorando, de vez em quando eu levava aquele buquê de 12 flores. Aí a gente começou a construir para casar, o buquê ficou de 6. Aí a gente casou, aí tinha aquele buquê de 1, né, entre aspas, solitária. Ela, amor, buquê diminuiu, né? É uma só. Eu falei, não, amor, porque você é única na minha vida. Aí passou mais um tempo, eu fui lá, dei outro buquê, comprei um buquê caprichado e entreguei para Marília. Então, é importante, se você dava presentes no namoro, agora que casou, passe a dar presentes ainda mais. E aí tem 2 dicas importantes, sobretudo para os esposos, presentearem as esposas, tá? Primeira dica, presente longe de uma data especial não conta. Chega na data, você tem que dar presente de novo. Isso aí a Marília me ensinou também, tá? Que ela falou assim, amor, já que a gente vai lá, você vai pregar em Friburgo, a gente vai antes. Falei, tá, você está com saudade da vida, Vandeca? Também, mas que eu queria passear nas lojinhas. Falei, você está precisando de alguma coisa? Eu preciso de uns casacos, de umas blusinhas. Mulher sempre precisa de blusinha, né? Umas calças e outras coisas lá. Falei, amor, então tá bom, pode deixar que nós vamos lá. Chegar lá, eu vou deixar R$30 com você, é só você trazer o troco, né? Aí ela, não, amor. Falei, não, vamos lá. Mas aí, como está chegando perto o dia dos namorados, eu brinquei. Falei, amor, aí se já vale para o dia dos namorados? Ela falou assim, olha, pode até valer, mas no dia dos namorados eu quero só assim, mais uma lembrancinha e um jantar. Pode ser na Planalto, outro lugar assim, que é uma churrascaria top lá. É o chimarrão daqui. Aí eu falei assim, tá bom, amor. Então, primeira dica, né? Presente fora de época não conta. Agora, a segunda dica é muito importante. Isso aí, principalmente para os homens aprenderem. A primeira dica pode valer até pela sua sobrevivência, tá? Você que é esposo. Dia dos namorados, dia das mães e aniversário da sua esposa, não é chá de panela. Amém, irmãs? Não é chá de panela. Então, essas datas não é para você chegar lá e falar assim, o que eu vou comprar? Aquela fita light que a patroa estava querendo, né? Ou então chegar para um canecão com a patroa, né? Senão ela pode até querer socar na sua cabeça. Lá em Pada tem um rapaz que vendia umas coisas lá na van, umas roupas lá, perto da Copapo. Ficava mais vendendo roupa ali. Aí ele começou a vender uns potezinhos assim, que é uns 10 potes por R$20, perto do Dia das Mães. Eu falei com um amigo meu, esse rapaz vai destruir muito casamento. Então, preze sempre por estar presenteando a sua esposa. Que a questão não é só o presente em si, mas é uma forma de você demonstrar para a sua esposa, ou até para o seu esposo também, tá, irmãos? Porque a esposa também pode fazer o mesmo pelo seu marido, mas você está demonstrando também a importância que ele tem para você. Eu gosto muito de um livro do Gary Chapman, e ele fala as 5 linguagens do amor. E uma das linguagens é o ato de dar presente. Outra coisa também, outra forma de você ser gentil e carinhoso com a sua família, é servindo e sendo prestativo naquilo que a sua família precisa. Até um pouco parecido com aquela questão da fala, que às vezes algumas pessoas são carinhosas com os de fora e não com os de casa. Tem pessoas que são muito gentis para servir, são prestativas com os outros, mas não são da mesma forma dentro de casa, não são da mesma forma com a sua família. E algo assim que eu acho assim tremendo é quando você tem aquela preocupação de perceber aquilo que o seu familiar precisa e atendê-lo. Teve uma amiga minha que ela precisava viajar para apresentar uma monografia.
E eu falei, por que o seu marido não vai te levar? O filho falou, olha, eu comentei lá em casa. Ele ficou quieto. Eu comentei de novo. Ele pesquisou o horário dos ônibus. Eu comentei a terceira vez, ele me passou o horário dos ônibus. E já a Marília, ela fez faculdade no CEDERJ, né, pela UF lá em Talcara, precisava apresentar a monografia dela em Volta Redonda. 2018, né, amor? E ela falou assim, amor, a minha monografia será apresentada lá em Volta Redonda. Eu falei assim, não, eu vou te levar. E se tiver mais alguém lá que está sem carona, dos seus amigos, bota no barco que a gente leva junto. Ela falou, eu ia até pedir, que tem 3 amigos meus precisando, se a gente levar pelo menos 2. Eu falei, não, vamos eu, você, os 3, a gente aperta um pouquinho e vamos embora. Ela falou assim, mas tem que ver o dia, se você não tiver compromisso. Eu falei, não, mesmo que eu tiver um outro compromisso, eu vou desmarcar. Porque eu entendo que servir e abençoar a sua vida é função da minha vida. Amém? Então precisamos ter esse cuidado. E caminhando agora, para nós não avançarmos mais no horário, terceira atitude que precisamos tomar em relação à nossa família. Envolva a sua família com as coisas de Deus. Eu acho muito bacana, irmãos, o caso de Noé. Noé, ele recebeu ali uma ordem do Senhor, uma ordem direta para que ele construísse aquela grande embarcação, que seria a salvação, não só da sua família, mas também a preservação de toda a humanidade. E é lindo que naquele projeto ali, ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com a sua família. Ele trabalhou juntamente com a sua esposa, suas noras e com os seus filhos. Então, ele envolveu a sua família nas coisas de Deus. E se você quer ganhar a sua família para Jesus, ou quer fazer com que ela permaneça firme na presença do Senhor, procure sempre estar envolvendo-a nas coisas que acontecem na casa do Senhor. Se você tem um filho adolescente, ele está meio disperso, você procura a liderança dos adolescentes e pergunta, quais são as programações que estão tendo? Ah, essa. Você poderia fazer uma visita para o meu filho? E você vai, conversa com ele, incentiva. Se tiver um congresso, você paga, envia ele. Faça o que for possível para envolver a sua família nas coisas de Deus. Eu lembro quando eu era criança, uma época que eu fiquei meio desanimado, às vezes de ir na EBD e ir nos embaixadores, na reunião dos embaixadores. A minha mãe orava, ela vinha, conversava comigo, me animava. Quando ela não conseguia pelo amor, ela acionava o meu pai pela dor. O meu pai, ele tinha um sistema de contar segredos, né? Ele me chamava e falava assim, vou te contar um segredo. Se a sua mãe mandar você ir para a reunião da embaixada, ou para a EBD, você não for, eu vou te dar uma coça. Falei, pai, eu vou hoje todos os dias da minha vida. Né? Ele mesmo estando desviado, mas ele sabia que era importante que o filho fosse envolvido com as coisas de Deus. Aí uma irmã na igreja uma vez me perguntou, pastor, mas meu filho não quer ir para a EBD? Meu filho não quer ir para a EBD. Eu vou insistir? Aí ela me respondeu, não, eu não vou insistir. Eu falei, e amanhã? O que tem amanhã? Segunda-feira, irmã. Ele estuda que horário? De manhã. Se ele falar, mãe, não vou mais na escola, você faz o quê? Pastor, o senhor não tem ideia, não. Eu pago colégio particular, eu pago van, livro caro, pastor. Eu dou um jeito nele. Eu falei, então, obrigue da mesma forma. São situações quase parecidas, só não são idênticas, porque a EBD é muito mais importante. O conhecimento a Deus. Não tem nada que você possa fazer para o seu filho que seja mais importante do que apresentar Jesus a ele. E é interessante também que quando o apóstolo Paulo está enviando a sua segunda carta a Timóteo, ele elogia Timóteo, dizendo que Timóteo era um cristão verdadeiro, alguém portador de uma fé não fingida, de uma fé sincera, em algumas versões. Isso é lindo, né? E, entre outros motivos, uma das coisas que levaram Timóteo a ter essa fé tão firme no Senhor, com certeza, o grande instrumento foi a sua mãe, a Eunice. E um dos motivos, uma das pessoas que levaram a mãe dele, a Eunice,
a também ter uma fé firme no Senhor foi a avó de Timóteo, que a Bíblia dá o nome dela, a Dona Lloyd. Porque foram pessoas que entenderam que precisavam envolver as suas famílias com as coisas de Deus. Então, ore pela sua família, clame por ela, mas busque de todas as formas envolvê-la com as coisas do reino, trazê-la à presença do Senhor. E para nós encerrarmos, eu gostaria de parafrasear Atos 16, 31 e dizer: creia no Senhor Jesus, envolva-se nas coisas do reino, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus bendito, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra ao coração do teu povo. Que nós, a cada dia, possamos ser gratos ao Senhor pela nossa família, que é uma bênção, é um presente que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nós pedimos, Pai, que a cada dia o Senhor possa estar dando total sabedoria para nós amarmos a nossa família, para nós sabermos conduzi-la à presença do Senhor. E principalmente, Pai, sempre termos a preocupação de envolver a nossa família com as coisas do reino. Assim nós oramos a Ti com coração grato e abençoamos o Teu povo, e abençoamos cada uma das famílias do povo do Senhor que aqui está. E oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Amados, nós